Saudações, Dux e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Análise Duque Tricolor. Esse aqui vai ser a primeira parte de 3. Esse aqui é, na história, é a última parte das 5 últimas rodadas, como eu falei, e a primeira parte das 3 análises Duque Tricolores ali. Então você sabe que esse vídeo aqui vai ser no mínimo de 20 minutos. Então aguenta aí que a gente vai falar sobre a análise da rodada. Aí na segunda parte nós teremos o análise do que tricolor dos jogadores do Fluminense, que o Duende do Flu disponibilizou para a gente. Para ver se a gente concorda, se a gente pode dialogar bastante sobre quem eu manteria no Fluminense. E depois vendo jogadores em questão que caíram para a Série B. Tá bom? Com mais propriedade. Eu já fiz uma live sobre isso, mas eu quero fazer com mais propriedade ainda. Mas antes disso, entenda uma coisa que YouTube Live vai acontecer algum dia, tá bom? Não esse ano. Esse ano fechou. Vamos nessa, porque é importante. Vamos lá. E claro, aqui embaixo também tem um link para a SAF, para a gente abaixinado para a SAF, né? A questão de um debate democrático, de uma transparência, tá tudo aqui embaixo. E que eu tô participando, que tem lá registro o Duque Tricolor. Vamos lá. Aqui a tabela que eu achei insanamente certa e errada ao mesmo tempo. Vamos lá. O que eu acreditava de fato? Aqui o Fluminense está com 46. É o atual, 46 pontos. Vamos lá, só pra gente desmistificar isso aqui que é importante. Vamos lá. O Bragantino, que ao meu ver iria pontuar 39 pontos esperado, acabou pontuando 44. Achei muito boa, né? 44 aqui, ó. Bragantino 44. O Criciúma, que eu pensei que apontaria 39, pontou 38. Pontou 38. Um a menos. Ou seja, foi até menos do que o que eu era esperado. O Juventude, que eu pensei que iria pontuar 43, pontou 45. 45. Tá? O Atlético Paranaense, que eu pensei que ia pontuar 42. Quer dizer, 45 foi para 42. Muito porque perdeu pro Bragantino e perdeu pro Atlético Mineiro. Então 42. O Fluminense, que eu pensei que ia apontar 43, vendo que na última rodada a gente ia jogar contra o Palmeiras, a gente pontou 46. E o Atlético Mineiro, que a gente pensou que ia pontuar 47, pontou 45. 47. Apontou 47. Foi o único que eu acertei. Aqui tem que ter um mais. Foi o único que eu acertei de fato, foi o Atlético Mineiro. Pode não ter sido somente aquela derrota, aquela vitória e tudo mais, mas foi uma análise minha, vendo todo o contexto que estava acontecendo nas últimas 5 rodadas. Isso quer dizer que eu sou dono da verdade? Claro que não. Mas quer dizer que foi resultados próximos em algumas situações, distantes em outras. Poderia ter colocado aqui o Grêmio também. O Grêmio que foi ultrapassado também. O Grêmio, vendo as últimas 5 rodadas, iria perder pro Corinthians mesmo, porque o Grêmio estava mal. Iria empatar com o Vitória ou perder com o Vitória. Eu coloquei isso, tá, na 5ª rodada. Ele poderia empatar ou vencer do São Paulo.
38ª, 37ª, 36ª, 35ª. Vai ser até 34ª. Contra o Cruzeiro era um empate que eu coloquei. E no 34º lugar, que foi justamente contra o Fortaleza, o Grêmio empatando com o Juventude, eu pensei que o Grêmio ia ganhar. Acabou não ganhando. Tá bom? Então, na minha proposta, no meu pensamento, o Grêmio fez mais ou menos a pontuação que eu pensava. Tá? O esperado, que era Bragantino, Criciúma, Cuiabá e Atlético Goianiense, acabou virando para Atlético Paranaense, que nas últimas rodadas caiu muito de produção, né? Se você for ver aqui, ó, o Atlético Paranaense perdeu 2, empatou 2 e ganhou 1. Enquanto esse Fluminense, que era muito mais óbvio que poderia cair, empatou 3 e ganhou 2. Ou seja, nessas últimas 4 rodadas foi decisivas para o Atlético Paranaense cair. Né? Criciúma caiu muito feio, né? Caiu com uma goleada. Já não esperavam muita coisa. A gente viu justamente sobre aquela suposta mala branca que poderia acontecer ou não. O Fluminense supostamente teria dado uma ajuda para não cair, como também outros times. Acabou realmente não acontecendo isso. Se existisse realmente uma mala branca, talvez tivesse alguma competição, mas não aconteceu isso. Então acabou caindo o Criciúma. O Atlético Goianiense acabou na frente do Atlético do Cuiabá, que eu pensei que o Cuiabá ia ficar na frente do Atlético Goianiense, muito porque o Atlético Goianiense conseguiu uma vitória aqui contra o qual o nome? O Atlético Goianiense conseguiu uma vitória contra, isso aqui é a 37ª, conseguiu uma vitória contra Atlético Goianiense, contra o Fortaleza, que é por isso que o Fortaleza foi muito mal nesse campeonato. Fortaleza, que era o top 3 times, acabou sendo superado pelo Flamengo. Isso que é importante comentar. O Flamengo acabou em terceiro lugar desse Brasileirão. Só venceu a última, mas já era tarde demais. O Flamengo já havia justamente superado a pontuação do Fortaleza. E aí, no final da história, o que se esperava era que Atlético Paranaense e Juventude acabassem na Sul-Americana. O Atlético Paranaense acabou sendo rebaixado e o Juventude acabou nem entrando na fase de grupos da Sul-Americana. O que temos na tabela, né? É porque aqui realmente tem cores e eu não gosto dessa situação de cores. Mas o que temos na tabela? Que Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Internacional e São Paulo irão jogar a Libertadores no próximo ano. 2 times de São Paulo, 2 times do Rio, um time do Nordeste e um time do Sul. Pode vir a ter Corinthians e Bahia. Se tiver Corinthians, 3 times de São Paulo. Se tiver Bahia também, será 2 times do Nordeste. Então é uma boa, interessante sobre isso. Os times classificados para a Sul-Americana no próximo ano são Cruzeiro, Vasco, para tu ver só, Vitória, Atlético Mineiro, Fluminense e Grêmio. Na minha concepção, todos muito merecidos. Todos muito merecidos. 2 do Rio, Vasco e Fluminense.
Um do Nordeste, que é o Vitória. 2 mineiros, Cruzeiro e Atlético Mineiro. E um do Sul. Pra mim é a nata da nata. Todos os times aqui pra mim são da nata do nosso futebol brasileiro. Fluminense e Vasco no Rio. Atlético Mineiro e Cruzeiro em Minas. Grêmio no Sul e Vitória no Nordeste. Gostei disso, tá? Gostei bastante sobre isso. Times que não se classificaram para nenhuma competição, mas também não caíram, foi Juventude e Bragantino. Não merecia o Juventude estar nisso. O Juventude deveria ter mais pontos do que o Grêmio, mas acabou somente com esse empate, não conseguindo muita coisa. Acabou amargando aqui a 15ª colocação. E o Bragantino, que só pensava em não ser rebaixado, não foi rebaixado e se transforma nesse 5º clube. Vamos comentar aqui também sobre o Brasileirão Série B, que também foi a situação do classificação Série B. Deixa eu ver aqui. A tabela que indica que times que estarão no próximo ano. Santos, mais um time paulista, ou seja, teremos, além dos 4, Santos e Mirassol, 2 times paulistas, e 2 times do Nordeste, o Sport e o Ceará, ou seja, teremos a volta do clássico Ceará e Fortaleza no próximo ano. E teremos o Sport Recife, voltando aqui. Acabou não conseguindo se classificar o Novo Horizontino e também nem o Goiás. Acabou sendo rebaixado aqui a Ponte Preta, o Ituano, o Brusque e o Guarani. Triste, tá? Muito triste. E acabou o CRB, que é o meu time da 2ª divisão, não sendo rebaixado. Ufa. Com os mesmos 43 pontos que a gente estava na última rodada. Que legal. A minha análise é o seguinte, tá? Vendo tudo que a gente observou aqui. Primeiro, qual que era a minha crença central? A minha crença central, desde lá do início, que a gente iria para uma Sul-Americana. Se você fosse perguntar para mim, pelo menos já 15 jogos atrás, era para uma Libertadores. Visto tudo que a gente estava ganhando. O limite que chegou da saída da Libertadores para uma entrada para a Sul-Americana era dos 10 últimos jogos. E o limite que chegou a nós pensarmos em zona de rebaixamento chegou ali no 7º jogo. Faltando 7 jogos para terminar. Ou seja, 15 pensando em Libertadores. 10 saindo disso pensando numa Sul-Americana. E 7 pensando na questão da zona de rebaixamento. Bom, nos jogos que a gente teve aqui sobre o Brasileirão Série A, isso que é importante comentar sobre isso, nós temos algumas coisas aqui interessantes sobre o jogo. O Grêmio, que só caiu de produção, não conseguiu mais vencer, só venceu uma aqui, ó, que foi na antepenúltima rodada, que foi contra o São Paulo. Interessante. Eu vou até pegar até o Vitória, tá? O Vitória, que deu essa arrancadinha final, igual ao Fluminense. Se você for ver, é muito idêntico a arrancada do Fluminense e a arrancada do Vitória, né? O Vitória, 3 empates, 2 vitórias, 3 empates, 2 vitórias do Fluminense e do Vitória, né? Aqui muito por conta da força de Alejandro pro Vitória, e aqui muito pela força do Fluminense, né? Do elenco do Fluminense.
O Atlético Mineiro acabou se salvando muito e acabando indo para a Sul-Americana muito por derrotar o Atlético Paranaense. Que eu não vi o gol, propriamente dito, mas acabou sendo derrotado, né, o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que realmente só caiu por conta dessa situação toda, de não conseguir mais vencer. Empatou com o Fluminense, acabou perdendo para quem? Perdendo pro Bragantino. E aí, por último, já não tinha mais força, perdeu pro Atlético Mineiro, na casa do Atlético Mineiro, e acabou saindo ali de fundo. O Atlético Mineiro, que por sua vez começou até bem, né? Finalista do Copa do Brasil, finalista da Libertadores, acabou amargando esse 12º lugar, com muita dificuldade até. Acabou nas últimas rodadas não ganhando, só ganhou essa última, né? O Atlético Mineiro empatou as duas últimas, perdeu as duas últimas e empatou as outras duas. Só venceu agora. E foi tenso, tá? Foi uma coisa que a gente tem que pensar sobre o futuro do Fluminense também. O Juventude foi uma coisa interessante, né? Que o Juventude também tem muito parecido, só perdeu a última, e isso fez com que realmente o Juventude não pegasse a vaga do Grêmio, por exemplo. Porque se ele empatasse, por exemplo, já pegaria a vaga do Grêmio. Não pegaria a vaga do Fluminense, mas pegaria a vaga do Grêmio. O Juventude que foi muito mal, né? Perdeu na última rodada pro Cruzeiro, em casa. O Cruzeiro que só ganhou 2 jogos durante todo o tempo do Fernando Diniz. Então foi tenso isso que aconteceu. O Bragantino, né, que ganhou de 5-1, que foi uma coisa muito mais estranha ali do que o normal, né? Uma goleada de 5-1. Claramente que eles estavam pensando muito nisso, né? Mas se você for ver, o Bragantino estava indo bem, estava tentando se consolidar. 2 empates, 2 vitórias e uma derrota. É a mesma coisa do que o Juventude. Mesma coisa, para tu ver só. Saldo de gols definiu nada para o Fluminense. Igualmente também a questão da vitória e nada disso, né? É o único clube com 46 pontos. O que definiu mesmo quem entrava na Libertadores, quem entrava na Sul-Americana ou não, era justamente a questão das vitórias. O Grêmio teve mais vitórias do que o Juventude, com menos 45 pontos. E também, se fosse pelo saldo de gols, também o Grêmio ganharia. A porcentagem do Fluminense acabou sendo 40%, enquanto o do Botafogo ficou 69%. Então não foi tão disparo assim. E na artilharia, né? Só pra gente falar na artilharia, o Euroaberto acabou empatando o número de gols do Alejandro. Então a gente vê, por exemplo, do porquê o Corinthians acabou se classificando para a Sul-Americana e do porquê o Vitória acabou estando tranquilo nas últimas rodadas, muito por conta desses dois. E é isso, né? A gente não teve nenhum jogador que realmente fosse artilheiro ali, né? O maior artilheiro do Fluminense foi o John Arias, com 8 gols. E depois o Caio Elias com 8 não. O John Arias com 7 gols e o Caio Elias com 6. E o terceiro artilheiro deve ser o Cano, tá? Então a gente vê como que o Fluminense foi muito mal na questão de ataque. O que podemos tirar de lição sobre isso tudo? Melhorar o ataque, reforçar a defesa, melhorar o meio... Quer dizer, vamos lá. Melhorar o ataque, colocar pelo menos um centroavante ali de luxo. Não acredito que seja o Zé Turpita.
igualmente também as pontas. Melhorar o meio de campo. Nesse caso é melhorar o estábulo desse meio de campo. A defesa está bem sólida, então precisa de reforços pontuais. Thiago Silva e Thiago Santos, para mim, tão interessante, mas o Thiago Santos, na minha concepção, não deve ser o titular desse time. Nós já temos o Ignácio, nós já temos Thiago Santos, nós já temos o próprio Thiago Silva. Na minha concepção, contratar pelo menos mais um e colocar pelo menos mais jogadores da base já seriam legal. Na lateral, a gente precisa de um lateral que ajude ali o Gabriel Fuentes para não ficar sozinho. Talvez com a saída do Mano, uma possível volta do Marcelo. Não está nada descartado, mas o Marcelo, para mim, não é para jogar no Fluminense. E no outro lado, alguém melhor do que Samuel Xavier e Gol. Urgentemente. Tá bom? Mas eu vou ver isso daí no próximo vídeo, tá bom? No próximo análise do que tricolor. Disso daí, eu não falei pra você que a gente não precisava ficar se preocupando? Que bom, né? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais, inscrição de vídeo, Vitor G 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Aí, por que você não falou dos outros? Não importa. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro tricolor.